De um lado, a seleção brasileira, do outro, a temida seleção senegalesa. E o que acontece quando um gigante pentacampeão do mundo entra em campo com um certo receio do adversário? Pois é, se preparem, que esse confronto é muito, mas muito mais do que um simples amistoso. É uma história de pressão, de tática e, principalmente, de uma busca desesperada por redenção. Olhando assim de longe, parece só mais um jogo preparatório, né? Mas a verdade é que tem muita coisa por baixo dos panos. E quando a gente olha de perto, a gente vê um roteiro surpreendente, cheio de tensão e com peso emocional que, olha, poucos amistosos carregam. Com certeza, esse não é um jogo qualquer. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como é que pode o Brasil, com toda a sua história, com todo o peso dessa camisa, carregar um fardo tão pesado contra Senegal? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. E ó, se esse tipo de análise mais profunda te interessa, que vai além do placar, já deixa aquele like para dar uma força para o nosso trabalho, beleza? Ajuda a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo detalhado. Para a gente entender essa tensão toda, a gente precisa voltar um pouquinho na história. É um histórico curto, é verdade, mas chocante. E ele explica muito da pressão que já está no ar antes mesmo de a bola rolar. Agora presta atenção nesse contraste. De um lado, 5 títulos mundiais. O peso da camisa mais vitoriosa do planeta. Do outro lado, 0 vitórias contra Senegal. É isso mesmo que você está vendo, não tem pegadinha. Em 2 jogos, o Brasil nunca venceu. Foi um empate e uma derrota bem dolorida. No futebol, a gente tem um nome para isso: tabu. É aquela barreira psicológica, sabe? Uma verdadeira pedra no sapato, que vai crescendo a cada jogo. E para a seleção brasileira, quebrar esse tabu virou uma questão de honra. E esse número aí, esse é o placar do último encontro entre eles, um doloroso 4-2. Foi uma derrota daquelas sem desculpa, em que Senegal não só venceu como dominou o Brasil. Esse resultado praticamente cimentou esse status de Senegal como um verdadeiro algoz e, claro, acendeu todos os alertas na comissão técnica brasileira. Bom, agora vamos sair um pouco do campo e ir para o banco de reservas, porque a batalha tática, meus amigos, promete ser fascinante. Como é que os técnicos estão planejando vencer esse duelo? De um lado, temos Carlo Ancelotti, que está ali quebrando a cabeça para achar o sistema perfeito para o Brasil e, claro, apagar a péssima impressão do último jogo. Do outro, Pape Thiaw, que comanda um time confiante, embalado e que, o pior de tudo, sabe exatamente o caminho das pedras para ferir a seleção brasileira. Então, a grande cartada de Ancelotti é essa aqui, um 4-2-4 ultra-ofensivo, uma formação ousada, quase desesperada, eu diria. A ideia é clara: Militão improvisado ali na lateral para dar mais segurança defensiva, uma dupla de volantes cascudos para dominar o meio de campo e lá na frente um quarteto de pura velocidade e talento para finalmente conseguir furar o bloqueio de Senegal. A pergunta é: será que vai dar certo? E essa frase ilustra perfeitamente a confiança do Ancelotti nessa aposta. Ele sabe que é um risco, mas ele acredita que o poder de fogo do Brasil pode ser a chave para a vitória. A ordem é bem clara, é para atacar. Mas do outro lado não tem nenhum time bobo, muito pelo contrário. Senegal chega num momento espetacular. Eles vêm de uma sequência de 5 vitórias, já estão garantidos na próxima Copa do Mundo, e o elenco, bom, é recheado de jogador que brilha na Europa. Eles não são uma zebra, eles são os atuais carrascos do Brasil. Vamos então para dentro do campo para ver como isso se desenrola, porque no fim das contas são os duelos individuais que podem decidir tudo. E o confronto mais esperado, sem dúvida, é este. De um lado, Vinícius Júnior, a grande esperança de gols, de drible, de criatividade do Brasil. Do outro, Sadio Mané, o cara que fez 2 golaços e foi o grande carrasco brasileiro no último jogo. Quem será que leva a melhor dessa vez, hein? E a qualidade se espalha pelo campo todo. Dá uma olhada nessa tabela. É Ederson contra Mendy, Marquinhos contra Koulibaly. Em cada setor do campo, a gente tem um verdadeiro desfile de estrelas da elite do futebol mundial. Cada palmo desse gramado vai ser uma batalha de altíssimo nível. Com tudo isso que a gente viu, fica bem claro por que esse jogo, que no papel é um amistoso, tem um clima de final de campeonato. A atmosfera é de pura decisão. E a prova disso é o público. Todos os ingressos para o Emirates Stadium, lá em Londres, foram vendidos. Mais de 60 mil pessoas vão estar lá, criando uma pressão gigantesca em cima dos jogadores. E convenhamos, ninguém quer perder um jogo com a casa cheia, né? O peso nos ombros de cada time é enorme. Para o Brasil, vencer significa alívio, significa validar um trabalho e ganhar confiança para o futuro. Uma derrota seria desastroso.
Já para Senegal, uma vitória solidifica seu status como uma força global e mantém a freguesia sobre o pentacampeão. E é assim que a gente chega no clímax. A tensão está no máximo e a pergunta que fica no ar antes do apito inicial é uma só. Essa é a questão que define tudo. Esse jogo pode ser o ponto de virada positivo que o Ancelotti tanto busca ou pode afundar o time numa crise de confiança bem no início do trabalho. Não tem meio termo. E pode ter certeza de uma coisa: independentemente do placar, esse jogo vai ter consequências duradouras. O debate não termina com o apito final. Pelo contrário, ele só vai ganhar capítulos novos e ainda mais dramáticos. Valeu por acompanhar essa análise até aqui. Agora é esperar a bola rolar.